Aí foi, né? Estamos no ar? Estamos no ar, então. Muito boa noite, meu querido degenerado, meu querido. Hoje a gente está aqui no nosso 10º AMA, inclusive. Então a gente atrasou um pouquinho porque a gente estava preparando aqui o estúdio aqui, algo bem especial para esse 10º AMA. E hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos que antes de tudo, grande amigo meu, que eu conquistei por causa da Web3 da blockchain, que é o Antônio. É isso Que é aí. esse monstro aqui, que ajudou a buildar pra caramba a Web3 brasileira. Aí. Agora tá no Depois de dificuldades técnicas. Depois de algumas dificuldades técnicas, meu querido degenerado, eu venho aqui falar pra você muito boa noite pra você que tá aqui assistindo a gente. Bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai estar vendo isso, mas muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso 10º AMA da Wormhole Brasil. E hoje a gente traz um cara muito especial aqui, que é um cara que ele ajudou a construir a Web3 brasileira. E se você não conhece ele dos trabalhos anteriores, com certeza você vai conhecer agora de tudo que ele está fazendo aí, dos eventos que ele está participando e de tudo que ele ainda vai fazer na América Latina. Beleza? Então hoje a gente traz aqui um cara que, antes de tudo, ele é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele, tá? Mas antes de eu mostrar a cara dele, tá? A gente tem que lembrar que ele teve a carreira dele, começou muito cedo, tá? Ele começou trabalhando na Energisa, fundou a sua própria empresa, a Quan Digital, né? Que prestava serviço de infraestrutura de blockchain para B2C e B2B. E também já foi BD da América Latina de uma grande corretora e hoje está aí com futuramente, né? Ele já é enorme, mas ainda vai ser mais ainda, o maior protocolo provavelmente aí de um futuro próximo, nossa querida Solana, beleza? Então, senhoras e senhores, com vocês, Antônio Neto. Muito obrigado pelas belas palavras e pela recepção. Vim hoje a caráter de Accelerate ainda, velho. Infelizmente não pude ir pro evento da Solana, então, velho, vim com o Eminem brasileiro, o óculos do O Eminem Solana brasileiro foi Accelerate. muito bom, velho. E, cara, tô bem feliz aí do que a gente vai construir com Solana, mas ainda tá no começo, velho. Faz muito tempo já que tô no mercado e eu sinto que ainda tá no começo. Só que são eras diferentes, novos começos, né? Então, tô tipo como se fosse no começo, né? Como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Bom, cara, mas assim, primeiro, valeu por você estar comparecendo. Você já estava cotada na lista, uma cota já, só que, pô, acho que merece, tipo, o 10º, assim. O 10º, tipo, comprova que os outros 9 anteriores foram uma tese que validou e a comunidade gostou pra caramba. E, cara, o nosso assunto hoje aqui, ele não é necessariamente sobre Solana, sobre o Wormhole, mas é sobre a tua jornada, o teu caminho, porque o intuito dos nossos amas é trazer para a comunidade como que o builder que está trabalhando num protocolo, ou num DEP, ou coisa do gênero, ou é algum influenciador, alguém muito grande, relevante pro ecossistema também, que cria conteúdo, como que essa pessoa chegou até lá, entendeu? Dá o caminho das pedras. Porque, igual a gente estava naquele ano anterior, agora, eu lembrei do negócio. Mas, enfim, a gente não sabia o caminho das pedras, entendeu? Eu não sabia quando eu comecei, você provavelmente não sabia também. Menor ideia. Então, cara, é pra gente trazer essa visão de mundo pra eles, entendeu? Então é muito importante a gente trazer a galera que tá trampando e tá buildando. Mas vamos lá, cara, como começou, qual que é a história, qual que é a sua história, assim, né? Eu sei uma parte dela, mas eu acho que hoje a gente vai abrir um pouquinho da caixa de Pandora. Mas como que foi, de onde você veio, como que é? Dá esse background aí pra galera. Cara, eu sou nordestino, sou cearense, de Sobral. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar aí, a cidade do Ciro Gomes, melhor educação básica do Brasil, pública. Então eu tive a oportunidade, o Einstein foi lá para comprovar. Ah, foi lá que ele comprovou a teoria, né, no eclipse. Lá e numa outra cidade na África, eles comprovaram a teoria da relatividade na real por conta do eclipse. E aí, então assim, um ambiente legal e cresci lá até os 12, depois fui morar em João Pessoa com minha mãe e vivi lá até os 21. Johnny People. Não, mentira, 24. 23, 24 anos e aos 20, 21 eu fui estudar na França. E aí isso era 2012
E eu, cara, já tinha aprendido francês, mas estava, né, aprendendo sempre, buscando ali. E aí eu tava lendo o jornal no trem e eu vi um cara falando que... vi uma notícia falando que o cara tinha vendido a fazenda dele por bitcoins. E aí explicava lá o que era o Bitcoin e tudo mais e tal. E eu falava lá o preço, $29. Isso a gente tá falando de 2000 dezembro de 2012. E aí, cara, eu cheguei e falei isso para alguns amigos, enfim, passou ali, final de ano, virou um ano, eu comecei a procurar, tipo, pesquisar, fui bater em fóruns, descobri bitcointalk.org, enfim, me inseri ali, me apaixonei pela filosofia, gostava da ideia, aquele dinheirinho mágico ali de internet. Moedinhas mágicas da internet. Moedinhas mágicas. Meu primeiro meio Bitcoin eu ganhei num fórum, tipo, o cara mandando, Meu assim. Deus do céu. E queria eu, aquela história, né, velho? Vem fácil, vai fácil, se você não conhece. Então, acabei, ao longo da história aí, perdendo Bitcoin, seja forçadamente, né, como o caso da FTX, seja... Sabe uma coisa que você me lembrou? Você não é a primeira pessoa que passa no AMA que fala que, nesse nosso space, enfim, que fala que ganhou muito Bitcoin na época. Por exemplo, o Zé. O Zé, quando ele falou que ele vendeu uma skin no Tibia, ele ganhou, sei lá, 100 Bitcoins e depois, tipo, ele se desfez, assim, porque ele só queria, ele não Só queria queria o nem dinheiro, aceitar o pagamento do cara. Ele aceitou o Bitcoin e depois se desfez. Bitcoin era só o meio, a gente pegava Bitcoin para dar em fórum, tinha o Faucet e tinha, sei lá, o Satoshi Dice para tu apostar teu Bitcoin no dado, tá ligado? E tinha poker também de Bitcoin, que você apostava Bitcoin. E aí tinha alguns outros casos ali mais mainstream, que muita gente falou de Second Life e tal. Sim, eu lembro. Mas esses usos mais on-chain, assim, não era on-chain, né? Você fazia um pagamento e aí liberava para tu usar lá o front-end. Então era, cara, outro bicho, outro mato, assim. Era só mato, na verdade, naquela Era época. só mato. E aí eu entrei, cara, comprei Ethereum a $1, comprei Solana a 1,50. Agora pergunta se eu mantive. Se eu tivesse mantido, nós não estaríamos aqui hoje. Exatamente. E aí, cara, mas foi assim, o que eu brinco que foi esses conhecimentos que eu tive. Eu sempre fiquei muito na comunidade lá fora, porque como eu conheci lá fora, eu acabei ficando mais próximo ali, até mais 2019, quando eu me aproximei mais de novo aqui ao ecossistema brasileiro. E lá fora sempre, enfim, cara, experimentei de tudo. Na época, a gente estava anos à frente, a gente lançou lá na época uma moeda chamada TT Coin, que... Foram vocês? Não era de agora, gente, isso foi 2014. Ah, tá. E aí o ticker era o TTC, aí mineração, mining era motorboating, tá ligado? Meu Deus do céu. Outros tempos, meus amigos. Meu Deus do céu. E aí, cara, o objetivo era revolucionar a indústria... como é? Revolucionar a indústria pornô com os pagamentos via TTC. Cara, você... Aí vocês Cara, ficaram criticando a Martina pelo cara, token dela? Esses caras aqui foram pioneiros. Então, assim, experimentei de tudo ali em cripto, mas não tinha um conhecimento, né, cara? Bitcoin, na real, ele te ensina sobre muitas coisas. E eu fui aprendendo ali na marra mesmo. Mas eu brinco que minha jornada até agora tem sido que nem Auto da Compadecida, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Pelo menos tem melhorado, as coisas têm funcionado, acontecido e tal. Mas cripto como um todo é uma montanha-russa, né? Assim, de riscos que se toma, do que se faz e tal. Mas acho que é um bando de visionários ali, ou pessoas tentando construir algo em cima de uma filosofia, de um ethos, né? Hoje eu tava numa call, inclusive com algumas pessoas que já passaram aqui, e tava falando assim, cara, não tem como dividir o pedaço do bolo, porque não tem bolo. Sim, tá ligado? Tipo, a gente tá trazendo os ingredientes pra fazer o bolo. Foi eu mesmo que falei, pô. Não, foi em outra call, você não tava nessa call. Tá. Que eu falei na live de agora, isso aí.
Sim, mas foi Tá, antes. tá, foi em Sim, você outro falou momento. também, Tá, você falou. tá. Você falou Tá. também. Mas quem falou foi o Alfa com a Romano. Legal. Inclusive, Romano, você vai estar aqui daqui uns dias, então aguarde. Mas, cara, beleza, então nesse processo todo você saiu da sua cidade, você foi para Europa e o que você fez naquele período, assim, que te botou mais dentro do ecossistema de blockchain, assim, para virar um builder? Em que momento você se entendeu como um builder? Porque é uma discussão que eu tive, inclusive, com um colega de uma corretora, é que ele falou assim, pô, mas builder é só quem é dev, quem coda e tudo mais. Eu falei, cara, não, um builder ele é todo aquele tipo de pessoa que quer É um fazer algo empreendedor, crescer, entendeu? eu diria. É o cara que tem um espírito empreendedor ali, de alguma forma. E, cara, acho que isso é muito pessoal de cada um, como que ele, né, se identifica ou encontra o caminho. Para mim foi muito sempre de... eu tinha alguns objetivos, assim, cara, vendo a família assim, quero ter tal coisa. Então foi muito nesse sentido de o que que eu faço, o que que eu posso fazer das coisas que eu gosto que me permitiria fazer isso. E aí eu, particularmente, cara, quando eu tinha 7 anos, eu vendia serviço no colégio ali pra ajeitar a lapiseira da galera, tá ligado? Porque eu desmontava a lapiseira, sabia desmontar, sabia tirar lá o negócio quebrado, às vezes trocava por outras. E aí devolvia e, enfim, ganhava ali 50 centavos, na época, né, 98. 50 centavos já era, sei lá, R$ 2 há 10 Já anos dá pra atrás. fazer alguma coisa. Você é formado no que mesmo? Eu formei em engenharia de produção mecânica. Engenharia de produção mecânica. Faz sentido, né? A galera Você fala da desmontar as administração, né? Não, mas eu brinco que cara, eu sempre fui muito curioso, né? E aí também uma outra característica que depende muito de cada um. Então, quando eu fui decidir fazer faculdade, eu tinha algumas opções de coisas que eu gostava. Então, olha só, eu considerei relações internacionais, sistema e análise de dados e sistemas de TI, sei lá, uma coisa assim. Dentista, odontologia. Tava avaliando minhas opções. Tá lá, considerei. tá certo. E aí considerei também, cara, e engenharia, porque eu gostava, só que eu não sabia qual e tal. E aí eu comecei a estudar sobre essas coisas, aí passei para relações internacionais, passei para sistema de dados, nunca fiz odontologia, foi só uma coisa que na época Era uma opção, né? considerei, Uma opção. considerei as opções. E aí na engenharia eu lembro muito bem disso, que foi eu pensando assim, cara, eu vou entrar aqui, tá todo mundo falando de engenharia civil, isso 2008, boom da porra. Sim, era quando saiu aquela capa do Do Brasil do decolando, Cristo 2009, Redentor, igual um foguete. Então, tipo, cara, eu olhei assim e falei, cara, eu não vou me formar agora, né? Eu tenho alguns anos aí para me formar, então é melhor escolher algo que eu possa usar, que tem, tipo, multidisciplinas, enfim. E eu sempre me interessei, de novo, pela parte curiosa e, né, pelas potenciais escolhas que eu ia tomar. Tipo, uma coisa que me desse permissão de estudar mais coisas, de ver mais coisas, mais áreas e por aí vai. E aí o que aconteceu foi que eu passei para engenharia de produção mecânica e, cara, isso é uma lição que eu gosto de falar muito, que acho que cripto, querendo ou não, as pessoas falam, é apolítico, não tem posição, e não tem como dar, muitas vezes, opinião enviesada, ou não enviesada, né? Mas Bitcoin é a parada é o maior conundrum que você pode imaginar, porque o problema que o Bitcoin resolve é como é que eu faço partes adversárias colaborarem para alguma coisa. Então, se eu estou construindo um sistema ali, botando participantes e coisas, como é que eu trago mais gente, que eles não vão necessariamente concordar um com o outro, mas eles precisam colaborar para fazer alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, eu pensei em outra coisa, que eu tava indo para outra linha. A gente tava falando da sua jornada. Não, tá, mas... Porra, o ponto que a gente tava agora era
Eu tava acompanhando tua linha, cara. Eu tava com Caralho, você Yuri. nessa linha. Porra, Não, mas a é gente foda tava quando falando... eu penso em muita coisa assim, mas... A gente tava falando do seu período de builder. Em que momento que você se considerou um builder, assim? Você falou assim, caramba, eu tô construindo um negócio, eu tô nisso, eu gosto nisso e eu quero fazer disso. Então, assim, eu comecei desde sempre, eu tinha essa linha de construir coisa, de consertar e tal. Mas eu acho que pra mim o que pegou muito foi perceber, cara... Ah, lembrei o que eu tava falando, que o Bitcoin, né, é uma coisa meio um conundrum, assim, no sentido de... o Bitcoin ele defende democratização e acesso de tudo a todos e ao mesmo tempo é libertário e, cara, tipo, sou autossoberano, Sim. né? Então, eu, quando eu tive acesso a esse mercado, não entendia nada disso. Eu fui, cara, cripto era uma modinha Magic Internet Money que você usava para jogar poker ali. Eu tinha ganhado, eu ficava jogando poker para brincar, pá. E no final do dia, o que pegou para mim foi perceber que, assim, para minha carreira, né? Eu ia precisar trabalhar com coisas multifuncionais, assim, sabe? De várias áreas. E na faculdade eu lembro de ter começado... Minha mãe é empreendedora, né? Então é artesã, então, cara, eu sempre vi muito exemplo em casa e sempre tive alguma veia nesse sentido. E quando eu estava na faculdade, eu lembro de ter lançado, de ter inaugurado com os amigos lá da faculdade na época, aquele Educar Mais, né? Que tinha, acho que era Educar Mais, da Fundação Lehman. E tinha uma liga de empreendedorismo. Tá. E aí, Era tipo uma empresa júnior? tipo uma empresa júnior, mas a liga de empreendedorismo, ela desenvolvia empreendedorismo na galera. Tá. Nesse sentido, assim. Tipo, ela fomentava, né? Ela não pegava os projetos e executava. Isso. Tá. E aí uma outra coisa que eu estudei muito, na época eu não conhecia, mas quando eu fui para a França eu conheci consultorias estratégicas, né? Tipo McKinsey, Bain, BCG. E aí quando eu voltei e ia decidir o que eu queria da minha vida, eu decidi que eu ia ser ou consultor estratégico ou trainee. Então eu fiz as coisas ali que davam experiências que poderiam me ajudar a chegar ali. E eu fiz... caralho, velho. É que você fez coisa pra caramba também, Eu né, fiz Miguel? coisa pra Fez cacete. coisa pra caramba. É, Carta coringa. Que entregava, você arrebentava. enfim, e aí, cara, eu tive essa experiência de fazer... enfim, de aprender lá, né, na França. E de empreender e tudo mais, e eu percebi que eu precisava aprender. E aí, muito mais, tipo assim, sabe quando minha jornada era para ter conhecimento. Sim. Foi sempre o que eu busquei e eu tinha um porquê fazer alguma coisa, basicamente. Então, pensa que sei lá, eu sempre contava essa história pro Lucas, meu irmão, que cara, toda vez que tu for contar uma história, tu tem que saber o porquê, né? Então, o porquê tu fez algo, o porquê tu foi para tal caminho, Então, eu sempre tive na minha cabeça assim, cara, eu quero... O porquê eu tô fazendo as coisas, eu sempre tive pilares, assim, desenvolver pessoas, aprender algo ou, cara, poder mudar algo, sabe? Tipo, são essas três coisas. Se eu consigo ter duas delas completas, eu tô satisfeito fazendo o que eu tô fazendo. Então, eu sempre tive alguns desses drives que eu fui construindo ao longo da vida e né, como eu estava falando de consultoria estratégica e tal, eu estudei para isso. Então, velho, fiz BCG, Bain, McKinsey, fui para a geladeira, avancei nesses processos e tudo isso me ajudou a construir tipo um pensamento mais estruturado. E aí depois eu fui para Diageo, que eu fui trainee lá, e aí eu fiz supply chain, end-to-end, então, cara, eu tinha um gap com quem eu conversava muito grande, então eu tinha uma linha de 28 pessoas, né, uma linha de produção com 28 pessoas, e tinha que conversar com o diretor, que era para quem eu reportava. Então tinha que transitar em tudo isso, e lá dentro também eu percebi, de novo, tipo, eu sempre olhei para problema como algo comum que vai aparecer.
E aí você tem, como mercado, você tem alguém vendendo uma solução para aquele problema. Então sempre vai ter dois tipos de solução para algum problema, uma que remedia, uma que resolve. Ponto. Então, eu sempre fui de resolver o problema. Então, na época lá da linha de produção, era a pior linha de produção, porque tinha uma garrafa XPTO que derruba o sleeve, assim, aí passa um negócio quente, blá, blá, blá. E aí, cara, a gente tentou ajeitar tudo, fez o melhor possível na linha, mudou, o time em si mudou. Mas no final do dia o que a gente precisou fazer foi, cara, realocar uma máquina lá, ajeitar umas coisas, trocar o produto e apresentar um novo produto para o mercado. Não tem meio termo. Se o processo ele é ruim, é que eu tinha um mentor que falava, não tem desentortador de banana, tá ligado? A banana se ela entra torta, ela sai torta. Não tem, se tu desentortar a banana, ela quebra. Você já tentou desentortar uma banana? Ela quebra, tá ligado? Eu lembrei de uma parada aqui, Só um comentário aqui, batendo recorde de live, 108 pessoas online. Caramba, valeu família, Valeu, galera. Falando nisso aí de banana, eu lembro uma vez, quando eu era trainee lá da montadora, da VW, que eu tava na fábrica um dia, os caras pediram pra eu ir atrás de óleo de banana pro macaco hidráulico. Juro por Deus. Eu juro por Deus. Achei racista. Eu juro por Deus. Então, cara, eu sempre tive muito essa pegada de buscar resolver o problema mesmo pra eu poder ir resolver outras coisas ou fazer outras coisas. É o que eu brinco, assim, tipo, não adianta você, tipo, cara, eu vou fazer isso aqui, vou tal. É um processo que a gente passa, né, quando vai aprendendo a fazer as coisas, que é, o que é realmente importante? Como é que eu, sei lá, não categorizo, mas como é que eu pelo menos dou um ranking nisso para o que é importante para mim? E aí, cara, na minha jornada, assim, sempre foi buscando resolver problema. Eu tive esse mesmo mentor me falou uma vez, cara, você é bom quando os outros falam que você é bom. Ou seja, quando você de fato construiu algo, mostrou e falou assim, porra, beleza, isso aqui tá rodando legal, vamos fazer outra coisa. E aí isso é massa porque você desenvolve gente, alguém precisa ocupar aquele espaço. E essa pessoa tem sonhos, tem objetivos que vão além, claro, daquele negócio que você está fazendo. Então, e aí no corporativo eu consegui aprender isso, ter esse range aí de conhecimento. E em 2019, cara, eu com 28 anos, eu comecei a ter minha crise dos 30, né? Te entendo bem. Te entendo bem. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Já mais ou menos cheguei onde eu queria chegar, assim, pô, entregava bons resultados, tinha um caminho de carreira legal e tal. E aí eu pensei, porra, é o que eu quero, ficar no corporativo? Pô, eu cheguei a comprar um livro o nome do livro era, que inclusive depois que eu descobri esse negócio do Bitcoin que eu comentei, que o nome do livro era Trabalhando com o Inimigo. Porque, cara, era um negócio tão político, eu tava entregando um resultado legal, porque eu olhava pro problema, falava, cara, vamos fazer assim e tal, propunha e aquilo funcionava. E aí chegou um momento que a galera começou a tipo, meio botar, tipo, empecilho. Uhum. E aí, cara, o gatilho pra mim foi, eu liderava uma área de 18 pessoas, eu liderava um projeto de 18 áreas, então eu conversava com 18 gerentes dessas áreas, enfim, coordenei tudo, cara, não tinha AI na época, né, então alguém tinha que fazer isso. Em 2019, 2018? 18 isso. E aí eu coordenei isso, cara, fiz todo o estudo, cara, eu negociei um contrato diferente com um fornecedor que ele não fazia, tipo, era coisa de build to switch, então era geralmente 10 anos, e aí eu consegui negociar o cara 5, como se fosse construção normal, com algumas alterações básicas, blá, blá, blá. Cara, fiz todo o tchelelê lá para 6 meses estar operando independente de intempéries, de coisas e tá operando numa qualidade legal. Aí, porra, eu tendo as pressões, né, que tem uma pressão de entregar resultado logo, de ganhar o benefício fiscal, blá, blá, blá. E aí o cara foi, tipo, a gente teve uma conversa, mudou o diretor, citou eu, o gerente e o diretor. E aí a gente fez a análise, mostrei toda a análise e falei, cara, minha sugestão é essa aqui.
A gente tem que ir por esse caminho, porra, vai demorar um pouco mais para ter o resultado, mas quando tiver o resultado, tem um resultado final. A gente não vai estar operando num lugar que é meia boca, a gente não vai estar com risco de operacional, está no AAA que teu vizinho é a Ambev, tá ligado? Então tá tudo funcionando legal com um contrato que não era build to switch. E aí depois disso, aí foi, conversa vai, conversa vem, e o cara os convenceram a ir para um rancho, velho, lá no interior de Minas, que, cara, carga de alto valor e a proteção do lugar era um arame farpado que do outro lado tinha umas vacas, tá ligado? Aí eu falei, irmão, tipo, me fudi, velho, 9 meses trabalhando nessa porra pra resolver o problema, entregar um projeto de 70 milhões de dólares, pra entregar o negócio, pra entregar o máximo de eficiência. E aí me vem os caras por conta de política, por, sei lá, qual razão, não querer fazer o negócio direito, pô, velho, sei lá, foda-se. Sabe uma parada que eu percebo, que todo mundo que chega aqui e vem falar comigo, assim, no nosso Space, ama, que a gente faz, é que todo mundo, de uma maneira ou de outra, acabou migrando para blockchain Web3, porque onde essa pessoa estava anteriormente, ela passou por algum tipo de situação, ou foi forçada a passar, que, tipo, gerou uma indignação tão grande, que aí, de alguma forma ou de outra, se alinhou com o que ela conseguiu encontrar aqui dentro, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, isso eu falo pra mim, isso agora você está falando, eu tô vendo isso claramente, com o Zé, por exemplo, com O 38ão Marco, que vendeu. O 38ão, entendeu? Então, tipo assim, cara, Total. é meio que... É isso, cara, Sim. é uma característica cultural de todo mundo. E eu acho que assim, se você for olhar em cripto, cara, os early adopters, eles não são normais. São pessoas que ou são nerds ou que, pô, na época do Silk Road mexiam com droga. E lembrando que o conceito do Bitcoin, ele vem da década de 80, mais ou menos, com os cypherpunks, né? Sim. Já daquela época. Então, a primeira proposta da ideia de Bitcoin, né, ou pelo menos do problema que ele resolve, é da década de 70, que é acho que do David Shaw, que fala sobre essas adversariedades em sistemas distribuídos. Cara, então assim, nessa época toda você estava na DIA... Essa época foi na empresa de bebidas lá. De bebidas, tá. E aí, em que momento... Eu tô entendendo que foi nesse momento que você deu o trigger, que juntou com a tua crise dos 30, e aí você falou assim, velho, e agora? Vou fazer alguma coisa. E aí, cara, na época, eu comecei a procurar oportunidades para empreender, e aí a gente resolveu, tenho um grande amigo, Alexandre, de Floripa, que foi por onde eu conheci o Afonso também, e a gente, cara, o que é engraçado, a gente se conheceu num grupo de internet, de WhatsApp, em 2017, e a gente ficava trocando mensagem de cripto e tal, e, cara, eu dava umas calls legais, o negócio rolava, funfava, tá ligado? E aí esse grupo foi diminuindo e tal, ficou 4, 5 pessoas, e aí, pô, um dia eu fui lá em Floripa, aliás, eu encontrei ele aqui em São Paulo, eu depois fui em Floripa e tal, e a gente começou a pensar nas ideias, e aí, como eu tradeava, e ele também, a gente começou a setar uma empresa... Isso teu amigo de Floripa? Isso em Floripa. Tá, mas o teu amigo de lá? Isso. Tá, beleza. E aí, cara, na época, eu tinha uma escolha, ou eu fazia um MBA nos Estados Unidos lá que eu tinha passado, ou eu ia empreender. Eu escolhi empreender em Floripa, com a Quan, que a ideia inicial era montar estratégias de trading para empresas, automatizar isso, tal, fazer arbitragem de cripto, enfim. E daí em 2019, outubro de 2019, a gente começou a usar a FTX. Então a FTX tinha 5 meses. E em maio de 2020, a FTX começou a aceitar real. E aí eu mandei uma mensagem pro Sam no Twitter. E ele falou, conversa com o Tristan e tal. E aí, pô, já fui conversar com ele. Só um parênteses essa história. Você tinha passado aonde nos Estados Unidos? Passa de onde o quê? Você ia fazer MBA fora, né? Ah, sim, tá. Tinha passado na Holt. Acho que é Holt. HOLT. Em Boston. Entendi.
E aí, cara, se alguém estiver vendo, algum dia estiver pensando sobre isso, MBA, empreender, uma dica de uma amiga minha de RH, a pergunta que eu fiz para ela foi, se eu fizer MBA e eu empreender, depois eu tenho um outro caminho de voltar para conseguir um emprego? O que ela me respondeu foi, do meu ponto de vista de recrutadora, desde que você tenha tido experiências reais, que de fato tenha feito as coisas, aprendido e tal, o empreendedorismo vale mais. Porque o MBA, no final do dia, né, é claro, o carimbo ali e tal, mas também o mais importante é o networking. É com quem tu vai entrar na sala, com quem tu vai conversar, que muitas vezes o cara, às vezes é, sei lá, CEO de uma média empresa que fatura $1 bilhão, tá ligado? Então, é muito por essa razão. E eu percebi que, cara, na hora que a água bate na bunda, só tem a opção de ganhar, tá ligado? De dar certo. Ou vai ou vai. Exato. Então, e aí foi quando aconteceu, né, a FTX em 2020. E na época a gente dissolveu, os meninos, o Cauê, o Tom e o Cláudio juntaram-se e fizeram a Apollo, que aí virou uma das principais software houses ali de Floripa por um bom tempo. E também teve um movimento ali com o UFSCoin, Crypto Júnior. Então dali saiu muita coisa depois pro ecossistema de Floripa. E aí, cara, eu voltei para São Paulo na época e comecei a desenvolver FTX daqui de São Paulo. E sempre, assim, e aí depois, né, a gente vai falar dos outros acontecidos, mas o que me levou a ser builder ou querer construir essas coisas foi perceber que, tipo, acho que para mim foi um dos principais aprendizados de cripto, que a forma que você constrói a comunidade, ela faz total diferença do outcome. Então, é o que a gente sempre fala, me mostra os incentivos que eu te mostro o resultado. Né? Então, se você, de novo, pegando o modelo do Bitcoin, se você consegue construir um modelo de incentivo para que qualquer participante de uma rede atue de maneira correta, sem precisar de ninguém para arbitrar essa relação, isso é algo poderoso pra caralho, Sim, tá ligado? Total. Porque tu consegue, cara, eu até sou teu inimigo, mas vamos separar as coisas aqui, vamos executar aqui direitinho, se tu fizer errado, tu é automaticamente slashed, né? Então, esse arranjo, no final do dia, é o que tem se mostrado melhor. Né? Na Solana a gente fala que liquidity is a public good, e é a mesma coisa válida para o que a gente estava conversando mais cedo, os acessos, essa permissionabilidade de construir coisa, de fazer e tal, mas tem, enfim, tipo assim, DAOs, não existem DAOs. Quem controla é 100% descentralizado, muitas coisas não são. Mas quem está construindo tem aquilo como ethos e está construindo acreditando que vai passar para esse ponto de descentralizar. E vai passar para esse ponto de descentralizar. Então, fazer esse Pessoal, aproveitando a pausa aí, 160 pessoas. Ó, irado. Ô, louco! Ô, louco! Tá, já tá captando? Tá captando, tá tudo perfeito. Então, aproveitando a pausa aqui, que a gente que fez uma troca rápida de equipamento, se você tá vendo agora, se você tá assistindo, você tá gostando desse bate-papo, cara, deixa o like, engaja com a gente, segue aqui o Wormhole pra gente continuar trazendo mais coisa aqui pro Brasil, mais gente conversando com a gente, mais ativações. E lembrando que, Tiagão e nosso querido Antônio, a gente tá preparando um programa de fellowship pra vocês. Então, fica de olho, acompanha que muita coisa legal vai vir. Então, desce o dedo no like, segue a gente aí, bota aí nos comentários, manda DM, solta fogo, sinal de fumaça e tamo junto. Dali. E dali. Então, assim, cara, o Bitcoin né, mostra pra gente essas possibilidades de como construir
ecossistemas que podem se retroalimentar. E aí a gente pode depois falar de outras coisas, mas eu acho que para o ecossistema brasileiro, aquela história que a gente estava falando, estamos escolhendo os ingredientes ainda, né? Não tem bolo para dividir. Eu acho que mais do que isso, a gente não conseguiu distribuir a construção, sabe? Tipo, a gente não conseguiu permitir o acesso maior a muitas coisas ainda. Então, eu acho que Brasil, cara, a gente tá, acho que assim, muito no começo de construir essas pontes. E é assim, legal né? quando a gente vê o Brasil, que é um mercado que ele tá, assim, por mais que a gente veja algumas coisas acontecendo, né, algumas coisas polêmicas, que acho que não vale a pena entrar aqui, mas a gente vê que o brasileiro, ele tá entendendo, de alguma maneira ou de outra, a função de criptomoedas, né? Que ele já passa a entender um pouco melhor o que é o Bitcoin, que ele investe mais em cripto do que em ações, por exemplo, né? Acho que é o quinto ativo. Então, tem muita gente, mais de 10% da população já investe em cripto, ou já investiu, ou já teve, entendeu? Seja numa centralizada, seja numa wallet, seja no banco que essa pessoa tem. E eu acho que as coisas estão tomando outra proporção, estão ficando mais maduras, né? Conforme o tempo vai passando, porque there's no going back, né? Então, tipo assim, não tem como voltar. A gente vê aí movimento de país fazendo reserva, os Estados americanos fazendo reserva, a gente estava falando dos inimigos se ajudando, a galera tá fazendo transação entre Bitcoin e como é um P2P não interessa, Sim. entendeu? Quem tá minerando, quem tá controlando a rede e tudo mais. Não é como se dependesse do Swift, assim, né, para fazer as coisas. Então, tá tomando uma escala maior e a gente vê o Brasil também se movimentando bastante. A América Latina, a gente vê a galera da Argentina também muito forte, né? A galera usando Tether, usando Bitcoin Flash e outros meios de pagamento. Inclusive, as próprias casas de câmbio aceitando stablecoin para trocar por efetivo, né? Que é o dinheiro vivo dos caras. Sim. Então, a gente vê a América Latina, né, que começou lá... No meu ponto de vista, a América Latina, o boom começou com El Salvador, né? Começou lá com os caras, ou não? Não. Eu tava lá, inclusive, eu tenho uma cartinha do Nayib Bukele pro evento do lançamento dos Bitcoin Bonds lá. Ele entrando como rockstar ao som de AC/DC, foi engraçado. Mas, cara, isso é uma percepção, assim, muito clara quando a gente olha a aplicabilidade, né? Quando a gente tava usando, quando tá falando que a gente meio que se perdeu nisso, quem tem Bitcoin tá bem, né? E acaba protegendo, o Bitcoin acabou virando o store of value, Sim. porque quem tem quer manter aquilo, aquele status quo, não tem desenvolvimentos e tal. Tudo bem, cria-se um ecossistema para outras coisas e tal. Mas aqui, cara, a usabilidade eu preciso ter dinheiro acesso ao dinheiro para poder pagar a minha conta do mês, entendeu? Tipo, coisas do tipo, assim, de trazer dinheiro de fora, né? No caso de remittances, no caso da Argentina, Venezuela e afins que já tem uma adoção muito grande há tempos. Então, cara, Venezuela tinha muita mineração de 2014 a 2016, eu acho, lá antes de dar a merda total, era um dos principais polos de mineração porque era barato lá a energia. Tanto que eles tiveram a moeda própria, né? A Petro, eles tentaram emplacar e não deu certo. Mas aí já foi em outra fase, já já foi em 21, já era outro bicho. A Argentina, cara, já tá acessando isso já tem uns 8 anos, cara, forte. Já. Pô, pra ter ideia, a primeira iniciativa de regulação de cripto foi em 2015 pelo imposto de renda. A primeira emissão da IN 88 foi em 2015. Em 2014, o Banco Central já sabia o que era blockchain. Caramba. Então, por isso que eu acho que hoje em dia, cara, a conversa, tipo assim, é também natural o movimento do dinheiro ser digitalizado e a gente seguir por esse caminho que tem um risco maior de controle, de tudo mais, mas que também é mais eficiente, mais democrático e tal. E aí de novo, o Bitcoin resolveu o problema do trust, de trust, né, de confiança. Então você consegue, a partir dos smart contracts que vieram depois, construir modelos de negócio em cima com essa confiança que foi dada ali anteriormente.
Então, essa construção desses negócios on-chain, de democratizar e tudo mais, ele acabou, né, tá acabando vindo para a realidade só agora. Então, tem ainda uma puta jornada nisso, mas por onde que a gente tava? O que tu tinha falado que eu esqueci? Eu olhei pro Rafinha ali, eu esqueci. Ah, a gente tava falando Eu tava, na real, tava indo na tua brisa. É, eu não, tô mas- viajando contigo Não, aqui, mas tu porque tem é que real. prestar atenção pra manter o coisa, Não, pô. eu sei, mas eu queria deixar você terminar seu raciocínio pra eu puxar outra parte. Então, mas o que tu tinha falado? Tu tinha falado do mercado, o uso e... A gente tava falando que se torna uma coisa muito mais democrática. A gente viu a América Latina adotando, que eu tinha achado que era El Salvador que tinha começado com isso. Tá, eu mas- tava contando justamente dessa adoção. Cara, é natural esse caminho se digitalizar, então assim, quando a galera fala do Drex, por exemplo, pô, não vamos apoiar o Drex. Cara, não tem o que fazer. Tipo, não vai fazer. e o Drex não é uma CBDC. Tipo, ele não vai, pelo menos isso, pelo menos não agora. E aí são conversas mais profundas, porque a gente não tem uma definição do que é uma moeda digital ainda na Constituição. Tem o que é uma moeda virtual, que é lá a representação, blá, blá, blá. Então, começa daí a conversa. Então, para emitir uma moeda digital como uma CBDC, precisaria ter isso na lei. Então, a lei disso. A segunda coisa é que o Banco Central, ele entendeu que se ele mexer na reserva dos bancos comerciais, ele quebra a economia. O Brasil é um país baseado em crédito. Na real, a maioria dos países são. Sim. Mas o Brasil tem uma dívida de 160 do PIB, eu acho. Então, esse segundo pilar, ele acaba sendo, enfim, outro problema. E aí, olha lá, tô pensando em muita coisa, velho. O que eu tava falando? Tá falando de CBDC, que não tá na Constituição, então... Tá. Segunda coisa é a liquidez dos bancos comerciais. Terceira coisa é que ele percebeu também que, no final do dia, se ele deixar só os bancos privados operarem, eles vão, cara, ser cabulosos e vão, tipo, cada vez cobrar mais taxa, vai ficar cada vez mais difícil de acessar e tudo mais. Então, o Banco Central, ele puxa esses desenvolvimentos para o mercado. Caso do Pix. Sim. Pix, a galera não queria aceitar de começo, ele falou, cara, só tem essa opção de usar. Tanto que desativou o DOC, né? Também. Exato, o TED e DOC, assim, são minimamente utilizados para situações específicas. Mas acontece que o Pix tirou as taxas do TED e do DOC, mas deu, velho, muito mais volume. 80 milhões de pessoas tiveram acesso a uma conta bancária para fazer um Porque Pix. demorava pra caramba. Pra Exato, e velocidade. Então, essa velocidade do dinheiro e tudo mais, ela também conta para o PIB, como ela constrói as coisas, como as coisas contam e tudo mais. Então, ter essa... Assim, então esses três pilares, eles são muito importantes para a gente entender que o importante, cara, o Brasil ele tem a oportunidade, a gente adora, o Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? Tem essa frase que a galera fala. Não agora com o Wormhole, beleza? Então, cara, a gente tem uma parada que é uma bela da iniciativa, assim, você parar para olhar, o Brasil pelo menos tem boas intenções, está aberto com o mercado, discutindo, tem reguladores que tem consulta pública aí sobre stablecoins, tem 2 ou 3 abertas, então eles pelo menos estão abertos a construir junto. E no final do dia, o que a gente percebeu já é que tokenizando os ativos, cara, commodity brasileira, agro, enfim, todas essas outras coisas, o Brasil pode ser um hub muito forte dessas coisas. Total. De trazer liquidez, de dar esse acesso, e tokenização é o caminho. Então, o Banco Central, ele vê como blockchain como um caminho para abrir essas divisas internacionais e tal. E aí, só para eu terminar o raciocínio, que, cara, não estou defendendo o Banco Central, não estou tal, mas que eu aprendi que é mais importante do que você ficar gritando do lado de fora é você descobrir como contribuir, porque todo mundo está descobrindo como fazer.
Então ninguém quer, cara, brasileiro especialmente, ninguém quer perder acesso à mídia social, ninguém quer que controle o que vai ser feito como já foi proposto por alguns. Então, ninguém quer defender isso. O brasileiro é um povo que gosta de ser livre e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer é exercer nosso papel de cidadão e falar, cara, é isso aqui que tem que ser assim. Então, a gente, como profissional da indústria, a gente tem que estar próximo dessa galera educando, ajudando a mostrar que, olha, se você construir produtos que dão mais acesso, que são permissionados ou mesmo, né, intercambiáveis com outras coisas, você vai ter um volume maior de transação, Vai ser maior você vai também. ter mais participantes, você vai ter um mercado maior para endereçar, um conceito básico de mercado endereçável. Então, eu deixo um call to action aqui para todo mundo que sobre esse tema, né, que, cara, deem uma estudada, acho que tem muitas oportunidades para o mercado aqui brasileiro. É um tema que naturalmente fechado, né, TradFi sempre foi um negócio, um bicho meio longe, Sim, mas é total. exatamente a mesma coisa de cripto, cara, é a mesma coisa, a gente está construindo o Internet Capital Markets agora em cima de outra base, com os mesmos princípios. Tem o mesmo protocolo de lending and borrowing, tem o mesmo protocolo de empréstimo, né, tipo de swap. Todas as formas de executar as coisas, elas são similares. O que vai acontecer agora é que a gente vai poder ter mais liquidez entre ativos, vai poder ter um crédito facilitado e uma avaliação desse crédito e de colaterais de maneira mais ágil. Eu vou conseguir transicionar ou votar, por exemplo, no caso de governança, um caso que a CVM está olhando como é que eu dou governança para os stockholders, né? Para quem tem ação, como é que eu permito que ele vote nas propostas da empresa que ele tem ação e não passa isso para o fundo. Então, assim, tem diversas iniciativas aqui que, se a gente trouxer o conhecimento do que a gente vê lá fora, em cripto especialmente, as eficiências que a gente aprendeu, que a gente vai vendo e tudo mais, trouxer isso para aplicar no mercado tradicional aqui, construindo esse meio do caminho. Cara, ninguém quer ser preso por lavar dinheiro. Então, assim, obviamente você vai trabalhar com Rails, com corredores, com processadores que tem uma estrutura de KYC/ML corretinha, você vai fazer tudo isso bonitinho, mas, cara, tem uma quantidade de oportunidade aí tão grande. Consórcio, cara, consórcio é um produto unicamente brasileiro, que dá para replicar na blockchain. Enfim, Facilmente. coisas assim que acho que a gente ainda não percebeu o potencial dessa oportunidade que a gente tem de construir coisa aqui que dá para levar para fora. O cartão de crédito parcelado é nosso também, né? Cartão de crédito parcelado agora, os Estados Unidos está começando, BNPL é isso aí. O cartão de crédito parcelado. E o Cheddar McMelt é nosso também. Lata de banana. Essa eu não sabia. Brigadeiro. Mas, cara, vamos lá. Dito tudo isso, eu acho que eu sei em qual momento foi, mas eu tenho que perguntar porque talvez o resto da galera não saiba. Mas em que momento, quando você estava no mercado, você olhou assim, e é uma coisa que eu pergunto para todo mundo, porque é muito fácil a gente ver o sucesso, mas a gente não vê os tombos. Né? A galera não vê o tombo. É muito fácil julgar quando você vê a pessoa sendo bem sucedida, alcançando, tendo influência e tudo mais, mas ninguém sabe o que se passou na cabeça do palhaço, basicamente é isso. Então assim, em que momento que você olhou para você e você falou assim, Senhor do céu, agora lascou. Agora o barranco desabou volta, fodeu. e agora fodeu. Porque em algum momento todo mundo se pega nessa situação, entendeu? Uhum. Que ou desacredita no seu próprio potencial, ou desacredita naquilo que está fazendo, ou passa a se questionar, ou tem algum problema tão grande que acaba impactando ali a sua jornada, ou às vezes vira um feedback positivo e impulsiona, entendeu? Teve algum momento desses que aconteceu? Cara, teve, mas acho que antes de falar do momento em si, eu acho que é importante voltar para aqueles 3 pontos que eu falei, Sim. que se tu tem um propósito, tu vai saber, é 2 coisas, né? Acho que é importante ter uma ideia de propósito e saber o que você não quer. Se você sabe o que você não quer, já é um bom começo. Então, para mim sempre foi muito claro, tipo, o que eu queria fazer da minha vida. Eu queria aprender, quero aprender, né? Continuar aprendendo como uma forma natural de viver, sabe? Porque, sei o que é a vida, o que é não sei o que, sei lá, velho, mas enquanto eu estiver aqui eu vou aprender, vou trocar ideia com os amigos, vou discutir ideias, vou pá.
de maneira natural que eu aprenda mais. Então, quando eu fui construindo a minha trajetória, tipo, vou sair do emprego garantido, vou arriscar o MBA ou empreender. Beleza, se eu empreender, a chance de eu conseguir um emprego depois é ok, desde que eu faça um bom trabalho. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver realmente feito um bom trabalho, eu não vou precisar procurar emprego, entendeu? Então, é a história do antifrágil, é você tentar construir sistemas ou fazer escolhas pensando em potenciais outcomes, potenciais saídas daquilo para tentar minimizar a merda que pode dar. E aí a gente pode passar para a lição. Porque por mais que, cara, a filosofia, tipo assim, o propósito de trabalhar com isso, de fazer essas coisas, seja muito forte, às vezes a gente se pega muito com aquilo que você está construindo, né? Então, eu acho que teve 2 momentos, não, assim, um momento que eu, depois, looking back, eu fiquei muito, tipo, porra, que bad. Foi, cara, eu fiz um trade de 0,15 BTC para mais de 100, assim, e não mantive meus Bitcoin. Eu saquei, vendi boa parte e não mantive meus Bitcoin, velho, me fudi. Então, esse foi um belo de um aprendizado, assim, de, cara, foi... Hold. Tipo, você gosta do ativo, se você acredita, fica com ele, porque foi o meu caso, né, com cripto. Não tinha ninguém pra falar assim, não tinha muitos influenciadores, não. Era um monte de nerdzão, velho, falando de cripto ali, falando, cara, fudeu, tipo, inflação, porra, é o novo ouro, 300 mil coisas, aí smart contract no Ethereum. Então, você acaba se perdendo ali no meio do fuzuê, né? Então, cara, isso eu acho que foi um belo de um aprendizado que, tipo, mais de acreditar naquela coisa que eu tenho, que eu estudei o suficiente para tomar uma decisão sabe? Tipo, eu geralmente sou um cara, quando eu tomo decisão, eu já tô, tipo, beleza, sei os potenciais outcomes, vamos lá. E o segundo momento que, porra, foi aquela história do Not Your Keys, Not Your Coins, né, velho? Not your coins. Então, vale a história da autocustódia e tudo mais, que foi o caso da FTX. E aí, a FTX já foi mais pesado, assim, porque foram 3 anos de trabalho, tipo, fazendo aquilo porra, eu peguei os restos dos Bitcoin que eu tinha, eu comprei a ação da FTX, que eu falei, melhor me proteger de mim mesmo, né, deixar lá preso, deixa esperar o IPO aí um dia, esperar o IPO um dia, cara, e quem sabe, né, estourar a boleta ali, pá, ficar de boa. E aí como o que eu tinha de Bitcoin na época, o que eu tinha de liquidez e tal, comprei ações, enfim, fiz investimentos na FTX que estavam num bom preço. Sim. Então eu falei, pô, por que não, né? E aí basicamente eu tinha ações na FTX, eu tinha algum dinheiro lá, mas pouca coisa. E eu tinha ações da FTX que foram para zero, basicamente. Mas aí, de novo, esse momento foi muito foda, mas da mesma forma, eu já vinha buscando, construindo outras coisas, porque eu via que o mercado tinha mais oportunidade do que eu conseguia fazer com a FTX. Então, na época, a gente construiu a Vega e o Afonso, que trabalhava comigo na FTX, com o intuito de construir, na época, muito por demanda. Alguém para fazer isso? Não conheço, velho. E comecei a juntar uma galera, falei, cara, aqui, ó, faz isso aqui, consultoria de, implementação de NFT e loyalty imobiliária. Sabe, umas coisas meio assim. Que foi bem na época do boom das NFTs também, né? Exato. Então, meio assim, e aí quando aconteceu a FTX, eu passei um mês ali meio tirando do meu sistema, e aí depois, cara, cabeça de volta ao trabalho, pegando aquela ideia que eu já tinha e, peguei daí... e daí eu peguei o que eu fazia para FTX, meio que organizei isso num negócio. E aí a gente começou a atender algumas empresas, enfim. E querendo ou não, tipo... Eu acho que, assim, toda barra que a gente passa, querendo ou não, ajuda a construir nosso caráter, entendeu? E maturidade. Com certeza. Então, por exemplo, como minha mãe diz, quando bate no fundo do poço, só tem pra cima, filho. Só tem pra cima, exatamente. Então, tipo assim,
talvez, né, se isso não tivesse acontecido, Não estaremos aqui. Não Já, estaremos se eu aqui. tivesse mantido meus bitcoins, meu filho. Eu não tinha conhecido, eu tinha conhecido ninguém aqui. ninguém aqui tá todo mundo embora. Só o Fraga. Cara, e assim, só pra gente, a gente já tá chegando no final do nosso bate-papo aqui, mas daí é pra gente ficar muito mais tempo. Mas assim, o que que você gostaria de deixar pra quem tá ouvindo agora, pra quem tá te vendo, pra quem olha você hoje com o que você faz e tudo que você passou e construiu? O que que você gostaria de deixar pra posteridade, assim, pra quem tá ouvindo agora ou depois vai ver? Cara, O outro. O outro? Ah, aí, pra ajeitar, botar na camiseta. Tá no Google lá. Tem que Na encostar no camiseta. Google, desculpa. É. Desculpa, produção, foi mal. Cara, eu acho que a primeira coisa é a gente perceber o momento que a gente está vivendo, né? Assim, no geral. Às vezes a gente se pega muito focado nas coisas aqui e, cara, tem revoluções cabulosas acontecendo. Então, acho que a primeira coisa é essa, é tipo situation awareness, sabe? Tipo self-awareness, ter o entendimento ali do que está ao redor e acontecendo. Por que que eu digo isso? Que quando eu cresci na era dos dados, né? Então, eu aprendi a processar os dados e criar as coisas na minha cabeça, criar um modelo mental e construir isso e ter aquilo ali e tal. E eu acho que hoje a gente está na era da informação. A gente já começou a mudar para uma parada que é a era da informação, que as pessoas muitas vezes já não vão mais pensar essa parte. Tipo, ter o raciocínio e chegar a uma conclusão. Ela vai conversar com a AI, ela vai buscar aquilo e vai ter acesso àquilo. E blockchain, cara, para mim de maneira mais simples, você pode olhar para blockchain, é a DLT, que é basicamente uma base de dados. Então, tudo tem base de dados, logo, eventualmente, tudo poderia usar blockchain, desde que faça sentido. Então, eu acho que é uma questão de evolução para essa utilização. A AI veio aí, mostrou como uma oportunidade. AI Agents agora. AI Agents, exato. Como uma oportunidade muito grande também, junto para ser usado em blockchain, né? Para verificação de dados, origem de informação e tudo mais. Então, esse é um dos casos, assim, que eu acho que é importante a gente olhar do ponto de vista, né, dessa perspectiva de self-awareness, de o que está acontecendo ao nosso redor. A outra coisa é get shit done, sabe? Tipo, tem várias maneiras de você fazer uma coisa. Isso eu nunca esqueci, velho. Sustentar suas gracinhas, né? Começou... Também, mas escolher as gracinhas que vai fazer, né? Eu tive um professor de cálculo 3, velho, que eu resolvi um problema lá do meu jeito, tava certo, chegava no resultado, mas não era a forma que ele queria. Ele falou assim, existem várias formas de você chegar a Roma. Você pode chegar a cavalo, você pode chegar correndo, você pode chegar destruindo tudo. Aí eu falei, porra, real, né? Então, eu acho que tem... Porque eu fui contar do tiozinho lá, eu lembrei dele, velho, esqueci o que eu ia falar. O que eu tava falando antes? A gente tava falando de AI, das oportunidades em blockchain e tudo mais, que tudo é um banco de dados, Tá. genérico. Sim. Então, cara, just get shit done. Que não... Tem muita gente que fala... Outra coisa, velho, isso é muito bom. Eu lembro na época que eu tava para entrar na faculdade, o professor fazia lá aqueles negócios, quem realmente é seu competidor, né? E, cara, no final do dia, quem realmente está fazendo coisa é muito pouca gente, velho. Muita gente só fala, só faz e tal, então, tipo, get shit done, não sabe como começar, pergunta para alguém, conversa com AI e tal, mas faz algo, procura suporte, vai ali no Super Team, por exemplo, na comunidade da Wormhole também.
Mas procura gente para falar, para conversar, porque todo mundo que entrou em cripto entrou já, cara, já meio nessa de perguntar, de estar cronicamente online, né? Então, eu acho que essa parte também é muito importante. E, assim, que eu estava falando de escolher a gracinha, faz parte de ter esse situational awareness, entender o que está acontecendo. Fala, cara, onde é que eu tenho maior chance de sucesso? Eu gosto muito de pensar nas coisas em termos de probabilidade, porque não existe nada certo, né? Então, o que você pode fazer é isso, é colocar as coisas no lugar para facilitar que você tenha sucesso. Então, não tem como tu... eu usei esse exemplo outro dia, a gente queria sentar ao lado da fogueira, a gente acendeu a fogueira, começou devagarzinho ali, aí a galera, não, senta aí, tá, não, deixa que vai naturalmente, deixa que vai naturalmente. Aí eu falei, galera, mas o propósito não é sentar do lado da fogueira? Aí todo mundo ficou, Falei, então, deixa eu acelerar o processo aqui para acender a fogueira ficar quente, porque tava frio e a porra toda. Então, assim, escolher o lugar, definir o que você quer e depois acelerar é legal porque você consegue identificar esse caminho. E a outra coisa que eu gosto muito velho, nas coisas que eu vou fazer é ter claro aquele conceito de MVP, né? Tipo, tem dois conceitos que eu gosto muito, que a galera usa em tecnologia e tal, que eu gosto de quebrar para trazer para a vida real, que é a prova de conceito e MVP. Prova de conceito é, cara, dá para fazer alguma coisa? Se dá, como? Né? Eu gosto de usar o exemplo do Elon Musk. Ele fala, tem uma entrevista dele, uma entrevista não, um workshop, sei lá, que ele faz com o time dele, que é da SpaceX, que ele pergunta pra galera, foguete dá ré? A galera fala, não. Mas aí ele pergunta, mas dá para dar ré fisicamente? Tá, poderia voltar, ter uma turbina de pá e tal. E aí os caras foram lá e fizeram um foguete que dá ré. Porque eles olharam pro negócio e falaram, cara, conceitualmente dá para fazer? Dá, legal. Agora vamos fazer um MVP, um protótipo para fazer ele voltar de qualquer tamanho que seja, tá ligado? Então, acho que você pensar, tipo, cara, eu consigo fazer isso aqui, se é possível de fazer, legal. Como que eu faço, né, MVP? Porra, para quem que eu entrego? Acho que esse é a principal coisa que você sempre vai fazer você estar comunicando com alguém, você tem um interlocutor ali. Então, cada um vai escutar a coisa do jeito que quer, né? Então, porra, por que que você fala de um jeito com o grupo A, de outro jeito com o grupo B? Porque eles têm uma identificação maior, né? Ou seja lá o que for, mas você tem essa natural divergência. Então, identificar bem para quem você está entregando uma demanda, para quem está resolvendo o problema, te ajuda também a, porra, não perder muito tempo nas ideias, sabe? Então, eu acho que eu deixaria essas dicas, assim, muito de... Eu acho que a gente está passando por momentos importantes, quem estiver procurando oportunidades, eu acho que, cara, tem muitas. Eu acho que escolher essa ou aquela, né, que faz mais sentido para o que você quer, para o seu propósito, o que você quer fazer, ajudar, resolver, se quer só ganhar dinheiro, porque tem gente aí que mete esquema, mete pirâmide e tal, e tá ali pagando de bonitão e tal, mas é um negócio que o cara vai desaparecer ali e depois esquece, né? Então, eu aprendi que, cara, você carrega duas coisas na sua vida só, seu nome e conhecimento. Pronto, você não leva dinheiro pro caixão, você não leva relações, você não leva nada disso. Ficam-se as lembranças do seu nome e você vai levar o seu conhecimento para a vida. Então, eu acho que ter esse approach, principalmente no mercado de cripto, que tem, cara, hoje em dia a galera pergunta, como é que a pessoa começa em cripto, não sei o que, eu falo, cara, o que você quer saber, tipo, qual que é seu background? Tem duas Deixa eu te dar um... Sempre. Como que eu trabalho em cripto e o que eu invisto? Eu falo assim, no primeiro eu posso te ajudar, Aí no já segundo... é muito difícil. Mas, cara, acho que é bem por aí de buscar resolver de fato problemas. Tem muito problema a ser resolvido ainda. Eu particularmente, pagamentos, por exemplo, é um negócio que eu sempre tinha assim, pô, mas pagamento, mais outra empresa de pagamentos.
E aí, cara, eu comecei a mexer com isso, comecei a ver, eu falei, caralho, esse mercado é grande pra cacete, tá ligado? Tem 1000 empresas, velho, cada um não tem 0,25%, Sim. sabe, tipo, de volume do mercado. Então, é muito pulverizado ainda, tem muitos nichos a serem atendidos, sabe, tipo, tem o pessoal da PagCrypto ali na Solana, que, pô, faz pagamento pra galera, então, que recebe salário fora, tudo mais, consegue fazer esse off-ramp direto pra cá. Então, assim, fora a tokenização, se a gente for olhar regionalmente no Brasil, as oportunidades de explorar de novo, sabendo com quem você está conversando, de explorar aquelas oportunidades corretamente, cara, eu acho que tem... Brasilzão ainda tem muita oportunidade, eu acho que o meu objetivo é só ajudar a gente a não perder mais uma oportunidade, sabe? Tipo, nem que seja para o maior grupo possível, mas que, cara, a gente tá ali, cara, não vamos deixar o Brasil perder mais uma oportunidade, que a gente é craque nisso, né? Nossa senhora. E, cara, tem alguma coisa que você quer anunciar que vai estar acontecendo, que você está desenvolvendo, que você gostaria que a comunidade soubesse? O Afonso sabe, a gente vai lançar uma... Não, vou não, brincadeira. Não, tem que dar o contexto primeiro, é que a gente tem uma piada interna que a gente sempre fala que tudo é uma piramidezinha no começo, né? Então, tá começando um negócio novo, é uma piramidezinha no começo, tá? Não sei o que, é uma piramidezinha no começo. Mas não envolve dinheiro, não. A gente, É a pirâmide do bem, né? Não, mas nenhum grande anúncio por enquanto. A gente finalizou 90% do Super Team. Estamos estruturando um modelo mais interessante, assim, que se tudo der certo, a gente vai subir essa proposta para o global. Subir a proposta no sentido deles adotarem o que a gente está propondo para fazer. A gente vai fazer aqui, independente, mas a gente está bem, como é que fala? Excited, empolgado com o que vai dar para ser feito aqui. Eu acho que, de novo, né, o intuito é construir um ecossistema que seja robusto, que permita a gente ter liberdade de construir, cara, idealmente menos impostos também, enfim, principalmente para permitir que novos negócios saiam, aconteçam e tenham essas movimentações e ter uma máquina, vamos chamar assim, que seria o Super Team, que ajuda de fato esse ecossistema a crescer, a trazer novos negócios, porque eu sozinho, cara, eu tenho uma limitação ali de capacidade de fazer coisas. Mas imagina um time maior que pode ajudar e tal. Então, engajado, né? Engajado, exato. E, de novo, tentando construir para um propósito que faça sentido, que seja deixar fazer o bolo primeiro, né? Depois deixar o bolo maior e continuar crescendo. Porque, cara, de novo, acho que eu falei lá no começo ali, o que cripto ensina, assim, dessa rede de incentivos, né? De trabalhar com outros players que poderiam ser competidores e tal, é que a gente pode, de fato, construir algo que, desde que você alinhe os incentivos, você consegue ter um outcome correto. Então, acho que é isso que eu gostaria, né, para todo mundo que estiver escutando aí, gostaria que tivesse mais ou menos essa cabeça e esse modelo de pensamento do que a gente conversou aqui, que envolve drags, que envolve o ecossistema brasileiro, que envolve, enfim, ambientes de construção e tudo mais. Porque não só estamos no começo, como, cara, tem muito problema para ser resolvido. O Brasil tá aqui, assim, ó. Ih! Aí, meu irmão, se a gente for aqui, a gente não para. A gente vai dissertando sobre. Mas vamos que é hora de jantar. Na hora de jantar, valeu. Obrigadão, tamo junto. E se liga, semana que vem a gente continua com os nossos amas. De novo, segue, compartilha, acompanha. Beleza? Naquela ali, ó. E foi mal, gente. É que eu uso 9 graus, eu tô com o Juliette, então não tá dando. Então, acompanha a gente. Não, tô vendo que ela tá ali, ó. Acompanha a gente. Semana que vem a gente tá aqui de volta, tá? Não no modelo de vídeo, mas normalmente no áudio lá no nosso Twitter, tá?
E muito obrigado por vocês, Antônio, valeu. Tamo together. Tamo Se junto. vocês precisarem de alguma coisa... Pois né, é, pra agradece aí pelas 200 views somando todas as redes, hein? Pô, legal, hein? É, Obrigado Condição aí, brabo de galera. live Mas- aqui. Onde foi o pico, né? Foi o pico. 200 foi o pico. 200 inclusive. simultâneas, eu tô falando, né? Inclusive, foi o Legal. pico de todos os anos, viu? Olha É. só. Nenhum bateu, foi o 10º. Legal, hein? Mama. Mano. Valeu, gente. Com Tamo essa, junto. valeu. Tchau, tchau. Depois dessa.